Mateus, capítulo 9. Entrando Jesus no barco, passou para o outro lado e foi para a sua cidade. Alguns homens lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo Jesus tão grande fé, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei, porém, diziam entre si: ele blasfema. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que pensais mal em vosso coração? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele se levantou e foi para casa. A multidão, vendo isso, temeu e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Passando adiante, Jesus viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus e lhe disse: Segue-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, chegaram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que isso significa. Misericórdia quero, não sacrifícios, pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então vieram os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: Pode estar triste os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias, porém, virão em que o noivo lhes será tirado, e nesses dias jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo rompe a roupa e faz-se maior o rasgo. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se estragam. Mas põe-se o vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Dizia ele estas coisas quando chegou um chefe da sinagoga e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo. Vem, impõe a tua mão sobre ela, e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, juntamente com os seus discípulos. Certa mulher, que havia 12 anos,
sofria com uma hemorragia, chegou por trás dele e tocou a ponta do seu manto. Ela dizia a si mesma: se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei curada. Jesus, virando-se, a viu e disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele momento, a mulher ficou curada. Quando Jesus chegou à casa daquele chefe e viu os tocadores e o povo agitado, disse: retirai-vos, a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Depois que o povo se afastou, entrou Jesus e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E espalhou-se essa notícia por toda aquela região. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou: crede vós que eu possa fazer isso? Responderam-lhe eles: sim, Senhor. Então ele tocou os olhos deles e disse: seja-vos feito conforme a vossa fé. E os seus olhos se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: cuidado, para que ninguém saiba disso. Quando, porém, ele saiu, espalharam a sua fama por toda aquela região. Enquanto eles saíam, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, o mudo começou a falar. As multidões se admiravam, dizendo: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Vendo ele as multidões, tinha grande compaixão delas, porque andavam cansadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é realmente grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita.